Olá pessoal do Sicredi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Dalton e eu quero falar com vocês sobre o que eu faço para me manter emocionalmente forte nesses tempos difíceis que nós estamos passando, não é verdade? Um tempo que nos coloca à prova muito daquilo que a gente acredita que é certo, que é errado, que nos faz ter que se adaptar muito rapidamente a contingências, a situações diferentes, seja do âmbito pessoal ou seja do âmbito organizacional. Esses dias eu falei com um colega meu, um colega de uma empresa que eu presto serviços, e ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, Dalton, a gente está tendo que discutir a estratégia pela manhã e implementá-la à tarde. Tamanhas mudanças. E essas mudanças, elas afetam tanto a nossa empresa, acredito que muitos de vocês estão tendo que atender clientes de forma remota, estão com limitações, uma série de limitações, não podem fazer visitas, por exemplo, pessoas jurídicas, ou às vezes não conseguem fazer uma análise de crédito porque precisam de alguma informação. E isso tudo requer da gente resiliência. Resiliência para viver e para conseguir se adaptar a essas adversidades. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como é que a gente consegue manter firme nesses tempos difíceis, tá? Primeira questão, gente, eu controlo os meus pensamentos. Pensamento é muito bom, eu adoro pensar, adoro catar meu carro e viajar pela estrada e pensar, mas às vezes pensamento pode ser um tiro no pé. Então, por exemplo, quando eu estou muito cansado, quando eu estou com fome ou quando eu estou irritado em qualquer condição emocional adversa, eu literalmente corto o meu pensamento. A gente precisa ter essa capacidade de filtrar os nossos pensamentos. O professor Augusto Cury sempre já falava sobre isso, a importância da gente dar voz àquilo que realmente é importante, àquilo que é relevante nos nossos pensamentos, e não muitas vezes ficar dando voz ou ficar dando vazão às situações hipotéticas, às situações que podem ser que aconteçam ou que não aconteçam, ou às vezes a besteiras que não têm fundo de realidade. Então a primeira questão é controlar os pensamentos. A segunda questão, faça uma reflexão, eu falo dos 5 minutos na hora que você acorda. Antes de você se levantar, respira fundo e pensa o que você espera do seu dia, como é que vai ser o seu dia, quais são os seus objetivos que você quer para aquele dia, como é que você vai encarar as adversidades, mas faz aquelas respirações fundas e reflita realmente qual que é o meu objetivo, o que eu estou esperando, o que eu quero para esse dia. Isso é muito importante. Esse estado mental positivo que a gente cria nos primeiros minutos ao acordar, ele tende a continuar. Ou vocês nunca acordaram e viram alguma coisa ruim e ficaram o dia inteiro ruim. Então a gente pode fazer o processo de mentalizar coisas positivas, tá? Terceira questão que eu faço nessas épocas de excesso de informações é controlar tudo aquilo que eu vejo, que eu leio, que eu escuto. Muitas vezes a gente sabe fazer o quê? É desligar a televisão, não assistir um jornal e colocar uma música para assistir. Muitas vezes falar o seguinte, por hoje eu não quero ver noticiário. O que acontece? A notícia, tanto a boa quanto a ruim, ela nos contamina. As emoções são contagiosas. Aquilo que a gente recebe, seja vendo, escutando, lendo, sentindo, nos contagia. Então, se a gente tiver e não tiver essa capacidade crítica de, às vezes, de selecionar e de, às vezes, falar, optar por eu não quero assistir, isso é muito importante. Então, hoje, por exemplo, eu não vi nenhuma notícia, nem site, nem televisão. Às vezes mandam vídeos, ou às vezes falam determinados artigos, mandam matérias por WhatsApp sobre o que está acontecendo aqui ou acolá. Eu procuro, às vezes, ficar um pouco ausente disso para não deixar que essa situação acometa o meu estado emocional. E junto com isso, a gente não pode esquecer as companhias. Quem que a gente permite chegar perto de nós. Ora, se você vai a um velório, você tende a ficar triste. Se você vai numa festa, a festa tá boa, gostosa, você fica alegre. Então, da mesma situação acontece no nosso dia a dia. Se eu permito que pessoas
bacanas se aproximem de mim, pessoas com alto astral, pessoas alegres, pessoas otimistas, eu vou ter uma visão otimista, vou ter uma visão alegre. Agora, se eu chego e só permito que pessoas chatas, pessoas rabugentas, pessoas que só olham o lado negativo das coisas fiquem e se aproximem de mim, é natural que aquilo vai me contagiar. Então, outro ponto importante é a gente tomar um pouco de cuidado com aquilo que a gente permite aproximar da gente. E isso inclui, por exemplo, aquilo que a gente vê, ouve, como eu falei para vocês, na televisão, e inclui também o ambiente, por exemplo. O ambiente muito bagunçado, por exemplo, nos deixam para baixo. Então, no momento de pandemia, no momento que a gente está em todo o tempo dentro de casa, eu, por exemplo, estou trabalhando dentro do meu escritório já faz 5 semanas, manter o escritório organizado, a mesa de trabalho organizada, manter o meu ambiente saudável é muito importante. Eu tenho uma caixinha aqui atrás, eu coloco música para trabalhar. Música gostosa, música alegre, música que nos deixam bem, isso nos traz aquela energia boa, aquele contágio bom. Outro ponto importante é quando a gente vê alguns credos, algumas religiões, elas nos falam isso, cuidado com aquilo que a gente fala. Quando a gente verbaliza uma ideia, um pensamento, a gente fala, a gente vai mover ações, a gente vai mover energia no sentido de tornar aquilo real. Então, se eu verbalizo coisa ruim, eu vou ter coisas ruins. Então, o cuidado também de não ficar pestanejando, de não ficar falando um monte de besteira, de não ficar falando coisas ruins, tá? Isso tudo vai fazer com que a gente tenha um ambiente, a gente tenha uma saúde emocional muito boa. Isso, gente, que eu estou falando para vocês é ler a vida, é entender sobre a vida. É importante a gente estar antenado com o que está acontecendo? Sim, é extremamente importante. Só que em excesso, e nós estamos numa época de excessos, passa a ser ruim. É importante a gente discutir política, discutir posicionamento político, é importante. Só que agora qualquer coisa que a gente fala vira um monstro. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter essa visão crítica, pelo menos eu estou procurando trazer isso para mim, para a minha vida, no sentido de preservar essa saúde emocional, no sentido de preservar esse bem-estar emocional, no sentido de fazer do meu ambiente de trabalho, no sentido de fazer da circunstância que eu tenho hoje algo muito bom. Eu procuro trazer assim muito forte para a minha vida a seguinte situação: aquilo que eu consigo gerenciar, que eu consigo mudar, eu vou mover todos os esforços, eu vou mergulhar de cabeça para mudar. Aquilo que eu não consigo, eu vou me adaptar, buscar a resiliência para tentar me adaptar e reagir melhor àquela situação e fazer um processo de adaptação. E a gente não pode esquecer de uma coisa: a gratidão. Vários estudos, mas que eu digo mesmo de neurociência, e todos eles estão sendo assim muito fortes, contundentes, unânimes ao falar que a gratidão elas nos promove um bem-estar. Então sabe o que eu faço, gente? Aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, nossos avós e que às vezes a gente esquece. Na hora que eu coloco a cabeça no travesseiro e faço as minhas orações, antes de tudo eu falo assim: obrigado por esse dia, obrigado pela família que eu tenho, obrigado por ter me promovido o almoço, porque eu estou alimentado, obrigado por esse lar, obrigado por essa cama, por esse quarto que eu estou dormindo. Então ser grato pela vida, isso é muito importante. Outro dia eu vi um amigo reclamando da mãe dele, chorando da mãe dele. Eu falei: cara, é tão gostoso quando eu ligo à noite, eu acabei de ligar agora inclusive, e eu falo com a minha mãe, e eu falo: oi mãe, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Ah, foi bem. Ah, já jantou? Já não jantou? Então tá bom, beijo, tchau. É tão gostoso você poder fazer, você ter essa troca. Então ser grato pela vida, mas não grato pelo carro que você comprou, não grato pela casa que você comprou, claro que tem que ser grato a isso, mas grato pelas pequenas coisas do dia a dia. Isso, gente, traz um bem-estar assim enorme. Quando a gente abre a janela e a gente vê lá fora, tem um mundão de gente com muita dificuldade. E ser grato nos ajuda a manter e a se manter emocionalmente forte em um tempo tão difícil como esse. Enfim, esse é um relato pessoal de algumas experiências, algumas vivências que eu tive e de aprendizado também. Eu leio muito sobre bem-estar físico, mental e emocional
e eu fui guardando algumas coisas e hoje eu procuro praticar. Não sou perfeito não, às vezes dá um deslize, às vezes fala uma palavra inadequada, dá uma pestanejada, isso faz parte, mas eu procuro me policiar nesse sentido e eu espero que ajude vocês também a manterem-se forte e as crises passam, tenho certeza, tá bom? Forte abraço para todos vocês.